Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandro Cosso, sou aluno do programa de pós-graduação em sustentabilidade da PUC Campinas e o meu orientador é o professor Dr. Duarcides Ferreira Mariosa e irei apresentar o trabalho e a contribuição da economia comportamental para a elaboração de políticas públicas na gestão de recursos hídricos no terceiro Sustentare e sexto IPS, o Workshop Internacional sobre Sustentabilidade, Indicadores e Gestão de Recursos Hídricos. Políticas públicas são desenvolvidas com o propósito de organizar as ações da sociedade, de forma a atender aos diversos interesses dos seus agentes, sejam eles econômicos, sociais ou ambientais, públicos ou privados, partindo sempre de um problema detectado e que necessita de resolução e encaminhamento. Questões sociais e ambientais e também econômicos podem ser impactados por um desequilíbrio gerado tanto pela ausência quanto pelas dificuldades encontradas na implementação de ações efetivas que possam sanar, corrigir ou mitigar os efeitos desses desequilíbrios. As orientações dos formuladores das políticas públicas são muito distintas e funcionam de acordo com a natureza de suas convicções ideológicas e a maneira que se posicionam frente às diversas demandas sociais, econômicas e ambientais interfere naturalmente na natureza dessas políticas. E a forma que as políticas públicas são desenvolvidas também nas suas diversas fases e as ações motivadoras que estão na base desse processo refletem naturalmente o comportamento das pessoas ali envolvidas. Se referindo a políticas públicas, muitos modelos foram desenvolvidos no Brasil, porém, ainda há muito que se fazer para que as políticas públicas se tornem ferramentas de gestão eficientes e se tornem naturalmente algo que mostre um resultado positivo, principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é analisar as contribuições da economia comportamental que estuda o comportamento dos indivíduos frente às suas demandas, na implantação de políticas públicas, especificamente na gestão de recursos hídricos. E a justificativa do presente trabalho se encontra na relevância do tema em tempos de escassez, principalmente como nós estamos vivendo, uma vez que a água é um bem de consumo imprescindível à manutenção da vida, escassa no tempo e com valor econômico. E é necessário pensar na sustentabilidade e na segurança hídrica, tanto para essa geração como para as gerações que virão. E essa pesquisa, portanto, se reveste de maior urgência e necessidade. Em termos de problema e hipótese, esse estudo questiona fundamentalmente sobre as dificuldades que é encontrada pelos formuladores de políticas públicas brasileiras no tocante à gestão hídrica, no sentido de apontar quais seriam as possibilidades e caminhos para dar maior eficácia e eficiência ao abastecimento sustentável da água. A água, sem dúvida nenhuma, é um bem essencial à sobrevivência humana e deve ter o amparo do Estado para garantir o direito universal à água, ou seja, a universalização do acesso à água potável, quanto ainda um recurso de valor econômico, passível de ser explorado pela iniciativa privada e também do interesse capitalista. Dessa forma, então, a metodologia escolhida para esse trabalho é de natureza bibliográfica, documental e de caráter exploratório, tendo em vista que foi desenvolvida a partir dos conteúdos existentes nas bases de dados consultadas, e que a sua característica exploratória se deve ao fato de não propor nada ainda conclusivo, mas apresentar elementos para a familiarização com a hipótese. Procuramos ainda estruturar os argumentos com base no que publicaram os autores considerados mais importantes em relação à temática abordada, com resultados obviamente passíveis de críticas e inquietações dos leitores. E no desenvolvimento do texto, além da introdução, considerações finais e referencial bibliográfico, foi organizado em tópicos temáticos que tratam conceitualmente de políticas públicas ligadas à gestão hídrica e comportamento, os pressupostos da economia comportamental e a economia comportamental como instrumento de elaboração de políticas públicas na gestão de recursos hídricos. Política pública, portanto, é o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação, analisando essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo e curso dessas mesmas ações. Portanto, elas procuram, através de técnicas específicas, promover o equilíbrio entre diversos aspectos da sociedade, como distribuição de renda, educação e saúde de qualidade, oferecendo melhores condições de bem-estar à população. Porém, as políticas públicas têm questões limitadoras no seu processo de formulação, implantação e avaliação, que são questões mais voltadas à sua capacidade orçamentária. E isso, naturalmente, vem associado à capacidade de arrecadação do Estado. Dessa forma, então, focando no sentido de olhar a gestão de recursos hídricos, comportamento e políticas públicas, nós vemos que no Brasil, a estrutura de gestão de recursos hídricos ela é dada através das bacias hidrográficas.
e cada região do Brasil tem a sua forma de gerir através das bacias. E ela tem um desenho que permite um trabalho coletivo, transparente e multidisciplinar. Ele funciona como um parlamento da água, né? Que é uma perspectiva muito positiva no sentido de gerar uma gestão mais democrática. Através da lei das águas, foi possível criar os comitês gestores das bacias hidrográficas, descentralizou as decisões e melhor adequou ao manejo local dos recursos hídricos. E os comitês devem ser formados por pessoas que conhecem a realidade local e fazem parte de todo o contexto social daquela região. É fundamental para a análise de efeitos e encaminhamento das ações o comportamento dos agentes envolvidos nesse processo de gestão, cuja tendência e decisão implica na forma de desenhar as políticas públicas, como as de gestão hídrica, que interferem no manejo, distribuição e consumo da água potável. Ou seja, em todas as camadas, o comportamento das pessoas interfere no processo de gestão. Entra, portanto, a economia comportamental como uma ferramenta que procura analisar essa realidade. Ela deriva da economia, que é uma ciência política, que vem acompanhando o desenvolvimento das sociedades de uma forma histórica e ampla. E uma vez que na teoria neoclássica, o pressuposto fundamental é de que a ação humana é determinada por um fator unilateral, que consiste em quê? Maximizar o prazer e minimizar a dor. E essa ponderação é sempre racional. E o ser humano não é 100% racional em todas as suas ações. Aí é que entra os pressupostos da economia comportamental, que é um estudo que tem uma influência cognitiva, social e emocional, que observa o comportamento econômico das pessoas e emprega a experimentação para desenvolver teorias sobre a tomada de decisão pelo ser humano. Apesar de ser uma área nova, ela vem se expandindo para outras áreas do conhecimento, como direito, ciências sociais e ambientais, e vem trazendo uma grande contribuição na forma de ler a realidade em muitos aspectos. Na lógica da economia comportamental, as pessoas tomam suas decisões com base em hábitos, experiências pessoais e regras práticas simplificadas. A economia comportamental, portanto, pode ser um instrumento na elaboração de políticas públicas na gestão de recursos hídricos, uma vez que as políticas devem ser consideradas não apenas por seus efeitos diretos, mas por seus efeitos indiretos e menos óbvios, ou seja, elas podem acontecer por meio de incentivos. E esses incentivos podem trazer, naturalmente, consequências ao processo de implantação da política pública, pois algumas delas assumem forma de imposições e proibições, ou outras apresentam a forma de incentivos econômicos, inclusive desincentivos em algumas experiências. É aí que entra o conceito de nudge, trazido por Richard Taylor, um dos teóricos que nós estudamos e apresentamos no nosso trabalho, cuja orientação diz que a abordagem que preserva a liberdade se destina a influenciar as pessoas em determinadas direções, mas também permite que elas decidam, ou seja, ajuda as pessoas nessas decisões que precisam ser tomadas para que traga um bem-estar coletivo, né, e os pontos positivos no sentido de promover melhores resultados. Portanto, a economia comportamental pode ser um instrumento na elaboração de políticas públicas. Por quê? Porque através de mecanismos indutivos de comportamento, como a disposição de informações em ordem de interesse, incentivos comportamentais para tomar decisão, são modelos que podem ser usados pelos gestores públicos a fim de conduzir o comportamento dos agentes econômicos. Portanto, esse estudo procurou apresentar as possíveis contribuições da economia comportamental, né, no desenvolvimento de políticas públicas na gestão de recursos hídricos, pois a preocupação com o abastecimento de água equitativo, universal e sustentável, em função de não ser produzida e sim captada em fontes de mananciais, sujeitas às incertezas do seu ciclo hidrológico, deve estar no centro das. Dessa forma, então, a compreensão com profundidade dos processos que envolvem as políticas públicas devem passar pela capacidade de gestão dos órgãos competentes, a fim de maximizar os resultados. E a experiência demonstra que os modelos existentes ainda carecem de ajustes e requer novas percepções e melhorias para a sua formulação. Portanto, a economia comportamental entra como uma ferramenta empírica de pesquisa de campo, contribuindo na formulação das políticas públicas, podendo antever diversos comportamentos dos usuários que irá impactar na qualidade das decisões, inclusive na gestão de recursos hídricos. Aqui estão nossas referências bibliográficas e um agradecimento final à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, através do seu programa de pós-graduação, Stricto Sensu, em Sustentabilidade, pela oportunidade oferecida na realização dessa pesquisa.